E aí, pessoal, bom estar com vocês mais uma vez, mais um estudo de caso, mais uma leitura facial com base em fisiognomonia e morfopsicologia. Dessa vez vamos falar do Edir Macedo, né, o Bispo Macedo. E para não perdermos muito tempo, já quero chegar chegando, pessoal. Então, no nosso estudo de caso de hoje, eu vou focar em algo, assim, em algo que as pessoas sempre perguntam, né? Porque quando fala de Bispo Macedo, a gente sabe que existe um respeito religioso e tudo mais. Porém, por outro lado, existe um público muito grande que fala, né, que quando vai lá percebe que o lado financeiro é muito ressaltado, né, a questão de muitas coletas de dízimos, ofertas, e que por períodos existe uma campanha onde pessoas deixam casas, apartamentos e tudo mais. E aí fica aquela pergunta, não é? O rosto mostra alguma coisa com relação a isso, né? Vamos dizer assim, ao perfil de liderança eclesiástica dele. E quem sabe ler rosto, se você não sabe, hoje você vai ver que o rosto mostra. Então aqui não estamos para dizer se, vamos dizer, como é que é a palavra que o pessoal usa? Charlatão, ou se é um ladrão, ou se é igual o pessoal, né, na hora que eu estou fazendo análise de político, o pessoal vem, é ladrão, é não sei o quê. Pessoal, mais para frente eu vou explicar sobre essa minha evolução no conhecimento da leitura facial, que já são bons anos, né? E com isso, muitas coisas eu fui percebendo com relação a caráter, personalidade e temperamento. E quando esses três se unem à leitura facial, algumas coisas não é bem, assim, eu não percebo bem como a tradição vem mostrando, né? Sobre, principalmente, quando a gente fala de fisiognomonia mais tradicional, é análise do caráter. Então eu não vejo essa palavra caráter nos dias de hoje como era visto antigamente. Mas isto é assunto para outro dia, senão vai ficar muito longo, eu quero ser bem breve aqui. Então vamos lá. Para começar, eu quero começar de cima para baixo aqui. Nós observamos que a cabeça, o formato aqui da região da testa, né, ou aqui se dividíssemos no terço, né, superior, que é esse aqui, né, que é o terço da nobreza nosso, né, que é a parte mais alta do nosso corpo, né, e a parte mais alta da nossa cabeça. Então aqui o ponto de contato, né, entre o que é humano e o que é espiritual ou que é transcendental é bem aqui na linha do cabelo. E quando essa linha ela não existe, isso tem coisas a nos dizer, como por exemplo, área limpa são pessoas que elas não apenas criam, elas também seguem seus próprios princípios, né? Suas próprias ideias. Elas podem ter tendências a controlar o ambiente, pode ter tendência a dificuldade em lidar com lideranças, né? Ou que são fracas ao ver dela, ou que não pensam como elas pensam. E aí isso se dá por quê? Porque é justamente na parte da autoridade, que é a parte do cabelo, né? E essa não existência de cabelo aqui vai nos evidenciar, vai nos mostrar essa dificuldade da pessoa lidar com liderança. Por isso, já até mostrei outros vídeos aqui, que esse perfil geralmente, né, vai... Por que eu falo geralmente? Porque muitas vezes a pessoa ela vai ter esse pensamento que eu acabei de dizer, vai ter esse perfil que eu acabei de dizer, mas elas não vão ter a ação, não vão ter a iniciativa, por causa de outras características da face. Como, por exemplo, se ela fosse calva e com os lábios, né, descendentes e com os olhos também descendentes. A pessoa poderia pensar desse jeito, mas ela não ia, ela ia falar sempre entre os cantos.
ela não ia ter a iniciativa de fazer as coisas acontecerem, diferentemente dele, né, que a gente vai ver já já. Então, essa ausência de cabelo aqui, eu também já falei no vídeo, se você quer saber mais sobre a calvície, eu falei no vídeo do Steve Jobs também, e falei no vídeo do Santos Dumont. Então, é só você ir lá e conferir que eu também falei sobre essa questão do cabelo. Outra coisa que eu acho, que eu observo aqui na pálpebra dele, olha, aqui fica mais nítido, em algumas você vê mais nitidez aqui também. São pálpebras que elas são cortadas, e isso aí vai falar para a gente de pessoas mais pragmáticas, elas não gostam de muitos rodeios, sabe? Não gostam de muitas voltas, elas são mais direto ao ponto, elas são mais objetivas e também costumam ser mais individualistas, muitas vezes são solitários, apesar de estar no meio de muita gente, elas têm o sentimento de serem, não estou dizendo solidão, tá? Porque solidão é uma coisa e solitude é outra. Tem pessoas que optam em ficarem mais sozinhas, né? São mais resignadas, como esse, por exemplo, é o meu caso. E também podem ser mais secas, tá? Na forma de lidar com as pessoas, podem ser vistas como secas, justamente porque muitas vezes tentam esse contato, né? essa vivência, né? De forma mais badalada, não é o comum. Óbvio que a gente tem que ver dentro de um contexto, mas olhando friamente os olhos não é o comum. Outra coisa aqui que a gente vê nitidamente são orelhas grandes, e também não vou demorar muito a falar da orelha, porque já falei muitas vezes aqui de orelhas grandes, né? Que são orelhas de liderança, e muitas áreas da face dele vai falar de inteligência, tá? E as orelhas grandes, elas também falam de inteligência. E inclusive, como dentro do nosso canal auditivo, né, existe uma conexão que vai levar a uma área do cérebro que é responsável por memórias auditivas. Então, daí você vê a ligação também com memórias, né, com inteligência e tudo mais. Outro ponto aqui que eu ressalto, pessoal, esse daqui é interessante, porque, aliás, então vamos lá. Olha a combinação que eu falei. Eu falei da calvície, eu falei das orelhas, e agora os olhos, vocês percebem que os olhos eles são ascendentes, ó, eles sobem. Tá vendo aqui, ó? Eles sobem. Ó, eles não são numa linha reta. Olha lá. Eles não são numa linha reta, eles têm essa ascendência, essa subida. E essa subida, pessoal, elas falam para nós assim, eu gosto de usar o exemplo da seguinte forma. São olhos que desafiam a gravidade, eles sobem. Então isso vai falar para nós de entusiasmo, de coragem, pessoa corajosa, pessoas que são ousadas nas coisas que elas fazem, tá? Principalmente dentro desse contexto dele aqui, tá, pessoal? Isso precisa ficar nítido. Então, isso aqui são olhos de ambição, tá? E os olhos, quando eles já são descendentes, eles já não são olhos de ambição. Esses olhos ascendentes, as pessoas podem fazer as coisas para o bem do outro? Pode beneficiar os outros? Pode. Mas é comum que elas também olhem ao lado dela nesse benefício todo. Entendeu? Então, não é que seja o benefício do outro seja o primário. Não. Esse já é os olhos descendentes. Olhos descendentes, eles são altruístas ao extremo, porque a tendência é olharem primeiro para eles, ou melhor, para o outro, e depois para eles, diferentemente de quem tem os olhos ascendentes assim. E já disse aqui também, né, que são mentes mais aguçadas, mais afiadas. Agora, ponto de atenção. Ponto de atenção aqui é o seguinte, que a pessoa, são coisas que a gente não pode afirmar da pessoa, mas ela
deve tomar cuidado, né? Então, se você tem olhos ascendentes, você tem que tomar cuidado com o déficit de generosidade. Porque, como eu acabei de falar, o que é o déficit de generosidade? São pessoas que podem ter a tendência a serem mais egoístas. Então tem que tomar cuidado. Pode ser também orgulhosa, pode ser presunçosa, pode correr muitos riscos. Por isso que é ponto de atenção. Tem que ficar atento, olhos descendentes, ascendentes, tem que ficar atento com o que eu acabei de dizer agora. Agora, outra coisa aqui que eu vejo como muito importante, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Falei aqui dos olhos, vou colocar aqui. Agora, pessoal, os lábios, tem algo muito interessante aqui nos lábios que eu quero compartilhar com vocês. Então, vamos lá. O primeiro são lábios finos. Já começa por aí. Só aí já vamos falar de lógica, vamos falar de foco no que é racional, vamos falar de pessoas que confiam muito mais na mente do que no coração. Então, é como se fosse assim, não adianta vir com coisas infundadas, tá? E olha que ele fala de fé, hein? Mas mesmo assim eu acredito que a fé dele seja baseado em racionalidade também. Não sei, é porque o que eu vejo aqui é racionalidade. Tá? Eu vejo muita racionalidade, isso pode cambar até para frieza, tá? Que são aquelas pessoas... Frieza, pessoal, só não leva para o lado pejorativo, tá? Então, é porque é um sacerdote, tem que ser muito flu-flu, muito mimimi. Não é assim, eu já falei sobre isso quando eu avaliei também o Silas Malafaia. Então, isso aqui é o seguinte, pessoas que são mais frias são aquelas que não têm muito lengo-lengo, tá? E elas não têm essa tendência de seguir muito emoção, está certo? Então, isso aqui precisa ficar claro. Então, eu estou falando dos lábios finos. Agora, mesmo sendo finos, o de baixo é menos fino. Ou seja, é mais espesso, é mais grosso. E o lábio inferior, nossa, tem uma questão aqui muito interessante. Você vê que ele é mais grosso, tá? O de cima, pessoal, por que é fino? É quase uma linha. E isso desde quando era muito novo até, você vê por aqui, ó, tá? E o lábio dele era até mais grosso, você pode ver também aqui, tá? Então, o lábio inferior, pessoal, é como se fosse assim, o que é para baixo é mais material, é mais carnal, é mais... como é que eu posso dizer? Tudo que está ligado ao mais terreno é o inferior. Então, quando esse inferior ele se sobressai, né? Então, isso vai falar para nós de energia mais masculina, de mais materialidade, né? Muitas vezes o lado sexual vai ser mais aguçado, tá? Apesar que na idade deles, eu acredito que isso já não venha mais ao caso. Mas isso aqui justifica muita coisa desse lado, dessa questão material, dessa questão de tangibilidade, de coisas grandes, de coisas, não vou falar megalomaníacas, porque seria pejorativo, mas assim, de procurar sempre fazer com que o lado visual, né, material, o tocável, seja, sabe, levado em muita consideração. Então, esse lábio inferior aqui, dentro desse contexto aqui, que nós estamos falando, tá certo? Então, aí por isso que você vai ver também, eu costumo, em outros vídeos já falei, lábios inferiores, quando eles são mais grossos, é muita persuasão, pessoas que têm mais facilidade de se expressar. A pessoa pode ser analfabeta, mas você vai ver que ela tem ali um dom ali de persuasão mesmo. Acho que persuasão é a palavra. Ela pode ser analfabeta, mas ela consegue arrastar a atenção das pessoas. E aqui, olha,
Agora também tem um ponto de atenção do lábio inferior quando ele é mais grosso, que tem a ver com o ego, mais uma vez falando, vai ter a tendência de ser mais inflado. Como é o inferior, ele vai ter a tendência de ser mais recebedor do que doador, tá certo? Então, é o lábio inferior. Lábio superior, mais doador do que recebedor. Lábio superior, mais espesso. Olhos descendentes. Ixi, já era, para tudo. É quase um mártir aí, tá? Quando é nessa configuração. Né? Vai ser um altruísta, assim, de colocar os outros em primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar. E ela lá em 10º ou 20º. Tá certo? Então, o risco aí, né, como a gente está falando de ponto de atenção, outro risco é que a pessoa ela pode ser tão influenciadora que ela pode manipular as pessoas. Então, essa manipulação, existe a manipulação que é positiva, quando leva a um fim proveitoso para o próximo ou para ambos, mas ela pode ser negativa, quando ela é levada em consideração só os pontos próprios da pessoa que está manipulando. Então, é uma característica de pessoas que ao mesmo tempo são caprichosas, mas ela pode ser também arrogante, né? Então, são alguns pontos de atenção, ou seja, o lado sombrio, né? O ponto de atenção de quem tem esse lábio inferior mais espesso. Teria outras coisas, mas eu não vou falar para não acabar achando que eu estou metendo malho aqui nele, e não é. Até porque eu falo pelo método da leitura facial. Outro ponto aqui, pessoal, aqui é interessante também. O lábio dele não é apenas mais espesso embaixo, ele também é mais projetado. Fica tipo você vê aqui, como é que tem um beicinho, só o de baixo. Você vê aqui, aqui também é o beicinho. Tá vendo? Esse aqui então fica nítido, tá? Então esse beicinho aqui também vai falar de determinação, né, de pessoas que são muito exigentes. Ainda mais que o lábio superior é fino, então são pessoas mais precisas. Agora, se elas tiver que ser mais eu tenho que tomar muito cuidado com as palavras, porque eu não sei quem está assistindo esse vídeo pode levar para um lado negativo, e não é. Mas ela pode ser até mais, eu não sei se estúpida seria a palavra, mas enfim, ela pode ser mais arrojada, né, com a fala dela, no trato com o outro, né, que é o lábio inferior, quando ele é mais projetado. E esse inferior também pode falar de ambição, né, de pessoas que, se não se cuidarem, pode ser até mais de segurar para si as coisas. Tá? É o lábio do material, né, pessoal? É o lábio do material. Bom, então, aqui a gente vê também, como eu falei, deixa eu só dar uma limpeza aqui nessas coisinhas que eu coloquei aqui. Deixa eu agora pegar uma outra cor aqui. Tá, se a gente for ver aqui a questão dos terços, né? Não, deixa eu só... a cabeça, né, a testa, a parte aqui da testa, você percebe que ela é arredondada, ela é meio que abaulada. Interessante que essa é uma característica de muitos padres. Padres não, papas. Se você olhar, tirando o penúltimo padre, sem ser o que está agora o penúltimo, olha, né, a foto dos padres que vocês vão ver que tem esse perfil aqui, que é um perfil de liderança religiosa também, sim, é um perfil filosófico, é um perfil de escritores, é um perfil de pessoas que têm uma mente voltada para a arte. Elas vão ter essa característica aqui, olha, são criativas, pessoas da criatividade. Elas vão ter esse perfil aí. Agora você percebe que se a gente dividir aqui, tudo bem, aqui tem os terços, né?
não está certinho, mas é só para você ter uma noção. Você percebe que a extensão maior também, né, se dá aqui no terço superior. E o interessante é que ele mudou muito, se você for olhar, de quando ele era mais novo. Então, partindo do princípio que a nossa face ela é um reflexo de como eu já falei, da nossa alimentação, do âmbito onde nós vivemos, do ambiente, enfim, e dos nossos hábitos. Então, aqui você vê que são hábitos de pessoas, né, que trabalharam, né, com o processo do pensamento. E o que também me reforça isso são essas linhas aqui, olha. Você vê que são linhas contínuas, que são linhas de pensadores, linhas de pessoas que até se preocupam em excesso. E os pensamentos delas estão sempre de forma contínua, não são pessoas que mudam continuamente de acordo com suas emoções do momento, elas mudam os pensamentos. Senão as linhas seriam assim, olha, intermitente, que não é o caso dele. E o que confirma toda essa racionalidade é essa linha aqui, ó, também, olha. Você vê que o processo do pensamento dele, esse aqui sendo o lado da razão, por que é o lado da razão? Porque o lado do cérebro que foca na razão é aqui, ó, esse lado aqui, ó, e ele é invertido. Então ele vai jogar resposta neurofisiológica para cá, olha. Então, por conta disso, pessoal, o que a gente pode... ou seja, a gente tem um monte de pontos aqui que confirma que a mente dele não é uma mente voltada para emoções, é voltada para o que é racional. Não é à toa que, além de um grande, religioso, ele é um baita empresário, né, uma visão, né, muito ampla, muito aberta. Por que a gente vê isso aqui? Olha, a mente aqui aberta, você vê, ó, percebe? Então essa abertura é a abertura de generalista, diferentemente daquele outro, qual é o nome daquele outro pastor? O Valdomiro Santiago, que já tem a testa baixinha e fechada. Qualquer dia a gente faz análise dele aí, se o pessoal quiser, é só colocar aí nos comentários. E por falar em comentário, pessoal, queria pedir a vocês aí para dar essa moral aí pra gente, né? Porque você pode apoiar esse canal aí com essas 3 ações, olha. Só com uma curtidinha de nada, né? Se inscrevendo no canal e deixando um comentário, uma carinha que seja, um ponto que seja, né? Uma vírgula. Não tem problema, mas você já ajuda esse canal, tá bom? Então, só voltando aqui, nossa, eu não consigo fazer vídeo de 10 minutos, 15 minutos, olha quanto tempo já está. Mas vamos lá, só para a gente concluir aqui, eu estava onde? Ah, tá, outro ponto aqui, você percebe que se for olhar a dimensão dos terços, você vai ver que o terço, né, o terço médio, esse terço aqui, olha, que é o do meio, que é o responsável pelo nosso lado social, né? Ele é mais comprimido, pessoal. É o lado da emoção, né? É mais comprimido. Então isso aqui mostra o outro déficit, né, que se dá na questão interpessoal, tá? Então eu não sei, mas eu acredito que não seja o forte dele, apesar de ser um grande líder, um grande conhecedor, um grande generalista das áreas do conhecimento, com grande capacidade de compreensão, inteligência aguçadíssima, imaginação também prolífera, como eu já falei, grande armazenamento de informação. Além disso tudo, isso tudo com certeza atrai seguidores. Mas eu acredito que não seja pelo flu-flu, né, ou pelo sensacionalismo, assim, não é pelo sensacionalismo, porque pessoas que têm essa característica de lábio, olhos ascendentes, sabem ser sensacionalistas, tá? Mas não quer dizer que quando acaba ali, que no dia a dia, assim sejam. E eu acredito que não seja o caso dele, tá?
É o tipo de pessoa que está ali, vamos supor, é um professor. Vai lá, faz e acontece, acabou, pega as coisas, entra no carro e vai embora. É mais ou menos assim que eu imagino essa característica. Então, esse lado aqui representa também o cérebro límbico, tá? Que é o cérebro das emoções. Então, ele sendo mais apertado, ele confirma com tudo que nós já vimos falando até aqui. Então, esse aqui é o eu social, é o lado do sentimento. Então, é o lado mais comprimido. Então, você vê déficit também nessa questão aí. E eu tive percebendo, pessoal, que quando você vê uma foto dele de corpo inteiro, ele falando, o pescoço dele está muito fino. Então, isso pode falar, baseado também que aqui você vê que já tem perda, né, dos colchões de gordura, né, os coxins de gordura, até por causa da idade também, né? Então, você já começa a ver perda, né, de gordura nessa região e o pescoço também já está ficando muito fininho. Então, isso aí já pode indicar aí fragilidade da saúde, né? E demanda também cuidados aí com a vida. Já não é mais nenhum jovem, né? Já está para lá dos 70, acredito eu. Então, e o pescoço ele já começa a denunciar aí que é preciso tomar cuidados, porque a saúde já começa a se mostrar mais fragilidade. As reservas de energia já começam a se esvair, a se dissipar. Tá bom, pessoal? E aqui eu quero só mostrar rapidinho para vocês quem é membro do Clube da Face, se deu bem aí mais uma vez. Mais um curso aí que eu criei, olha. E esse aqui não é só para quem gosta de leitura facial, não. Isso aqui é para quem tem um conhecimento dentro de si aí guardadinho e quer botar esse conhecimento para o mundo. Então, olha, crie o seu curso online por Rafael Brunizio. Então, mais um curso aí que eu apliquei. Está sensacional, pessoal. Então, olha só, já teve gente que está dentro do curso dizendo que já fez diversos cursos desse segmento e falaram que nenhum ainda conseguiu ser tão completo como esse aqui, olha. E o preço dele tá baratinho se for avulso. E quem está dentro do Clube da Face, ele é gratuito, ele apenas é como se fosse um item a mais dentro do Clube da Face. Quem não sabe, o Clube da Face é como se fosse uma Netflix de leitura facial. E lá tem diversos outros cursos que quem se inscreve pode acessar tudo. Então tem lá curso de análise facial, tem curso de ética na leitura facial, tem antropologia e fisiognomonia, tem mais de 10 cursos lá. E também tem outros cursos de parceiros também que está lá. Você faz uma matrícula e acessa tudo gratuitamente. E agora também cria o seu curso online. E aqui eu ensino uma técnica que você pode criar o seu curso em até 24 horas. E porque eu já fiz isso várias vezes e eu ensino como você fazer isso também. Bom, pessoal, valeu e até o nosso próximo estudo de caso, hein? Espero que você tenha gostado. Deixa nos comentários aí. Valeu!